Bom, hoje nós queremos falar um pouquinho aqui sobre Apocalipse 2, de 1 a 7. 那么今天我们所要分享的是有关于这个启示录第2章第1到第7节。 A carta à igreja de Éfeso. 这是一封写给以弗所教会的信。 Que traduzido para nós é a carta à igreja da Cabo Verde. 那么今天呢，我们或许可以给它改个题目，叫做写给华侨教会的书信。 E uma das coisas que me foi pedido falar em relação à igreja nesse começo do ano é essa questão toda da visão para a igreja. 那么教会就要求我来谈一下有关于这个教会的意向。 Que tipo de olhar nós deveríamos ter daqui para frente, para esse novo ano que inicia? 那么现在我们在年初的时候，我们应该怎么样子看待这一个现在开始来临的这个新的一年呢？ Quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo recentemente, no nosso contexto, 那在我们看到我们四周围所发生的这些事情的时候， vemos algumas coisas assustadoras. 那么我们就看到有许多事情实在是令我们感到非常的这个颤抖。 Não que elas não sejam previstas, 并不是说这些东西是我们所没有预料到的， mas estão acontecendo nessa época do ano. 而乃是就是在每一年都是在这一段时间发生的。 E de uma certa forma a gente está acostumada com elas aqui em São Paulo. Chuva, alagamentos. 比如说在圣保罗的人，我们都已经非常习惯了，司空见惯了，下雨、淹水。 Inclusive, acabamos de trocar o nosso carro por um carro mais apropriado para esse contexto aqui em São Paulo. 那么甚至于呢，我们最近也换了一辆车，这辆车是比较能够耐水灾的。 Temos agora um Polo. Polo。 Isso. 那我换了这个车子的牌子就叫 Polo。 Quando chove muito, podemos praticar polo aquático. 这个车子的名字就是跟那个水球是我们可以讲就是谐音，所以呢，就是当下雨下很多的时候，我们就可以在那里头打水球。 Mas há outras coisas mais complicadas acontecendo, as tragédias como no Rio de Janeiro. 然后还有一些比较令我们困扰的，就比如说在里约州所发生的水灾。 Onde tantas pessoas perderam a vida, o cálculo já está quase a 800 pessoas. 那么到现在的最新的统计，已经超过了800多名的这个受难者了。 E que me parece também umas 500 pessoas desaparecidas ou mais. 然后还有差不多500多名是失踪的。 Vemos também coisas inusitadas acontecendo no Brasil. Um tornado na semana passada no Rio de Janeiro. 那么甚至于还有一些以前我们没有遇到过的，就甚至于在里约州都有发现了那个龙卷风。 Alguns anos atrás teve um em Santa Catarina. 这几年前呢，在圣达卡塔利纳州也发生了龙卷风。 O que está acontecendo no mundo? 那么现在在整个世界到底是发生了什么样的变化呢？ Quando nós olhamos para isso que está acontecendo, a nossa perspectiva, por exemplo, de um livro como Apocalipse parece ganhar mais intensidade. 那么当我们看到现在四周围的环境的时候，然后再回头来看启示录的时候，我们就能够更加的感到震撼。 Parece que o fim está chegando. 我们就真的觉得了，这个末日就快要来临了。 E a pergunta é o que é que nós devemos fazer enquanto o fim se aproxima, parece cada vez mais rápido. 那么现在的问题就是说，是在这个末日快要来临的时候，而且是脚步越来越快的时候，我们应该要做什么？ Desesperar, 我是不是应该惊慌失措呢？ ficar extremamente ansioso e preocupado. 我们是不是大家都应该都是在那里焦虑不安呢？ É interessante ver que quando Cristo fala às igrejas no livro do Apocalipse, ele fala às igrejas em situações de dificuldade e crise. 而且我们在这里可以看到，当基督对教会讲话的时候，都是当那些教会有遇到了困难，或者是在这个一些的困苦当中的情形。 No final do primeiro século da era cristã, as igrejas eram perseguidas pelo Império Romano. 那么在第1世纪的末期的时候，教会就有受到了罗马帝国的逼迫。 O próprio João escreveu o livro do Apocalipse no exílio, na ilha de Patmos. 那么这个约翰使徒呢，他也在这个拔地摩岛那里头写了这一本启示录。 A situação era muito complicada para a igreja. 当时候教会是处于一个非常危急的状况当中。 Mas quando Cristo fala a essa igreja de Éfeso, por exemplo, ele não diz o seguinte: 可是当基督他写这封信给在以弗所的教会的时候，他并没有这样写着， abandonem todas as coisas, 就是你要把所有的东西都放弃掉， fechem o expediente porque Cristo está voltando. 把你们的门都锁掉，因为基督已经快要来临了。
deixem para trás as coisas e só orem pedindo para Deus voltar logo na pessoa de Cristo. 你们要把这些事情都忘掉，然后你们就是专心的在那里祷告神就好了。 No meio de uma confusão como essa, que também existia no final do primeiro século, ele dá uma visão para a igreja. 那么就是在那个第一世纪的末了的那个混乱的时候呢，就是他就是给了那个以弗所的教会给他们看到了一个情况。 E essa visão é bastante simples aqui nessa carta. 那么我们在这一封书信里头就可以很清楚的看到。 No meio de crise e dificuldade, a igreja tem que manter a doutrina correta. 就是在我们在这个危机的时候，我们还必须要持守着我们的教义教导。 Sem esquecer que a marca do cristão é o amor. 同时，我们也不能够忘记，就是说是基督徒的这个标志呢，就是爱。 Essa basicamente é a mensagem dessa carta à igreja de Cabo Verde. 那么这个也是我们今天可以应用在我们华侨教会的身上的。 Nós encontramos aqui algumas coisas interessantes para que a igreja mesmo aqui discuta, reflita e tome algumas resoluções. 所以在这里我们就要全教会就要在这里去分享、去反省，然后去下定决心去做一些事情。 A igreja precisa ter uma missão e precisa ter uma visão. 教会除了必须要有这个他的这个任务、他的差派之外，同时还必须要有意向、看见。 Quando você olha no dicionário o que é missão, está aí uma definição da coisa. 那么这个宣教士呢，就是肩负着任务出去的人，他们就必须要有这些看见。 Qual é a tarefa específica ou dever designado a uma pessoa, a um grupo de pessoas? 那么一个就是差传，或者普通的翻译就是一个任务，就是一个职责，就是托付给一个人或者一个团体，让他们去做的。 Eu acho que nós não temos nenhuma dificuldade em saber qual é a missão da igreja. 那么我们相信，我们在这里大家都毫无疑问都知道教会的职责何在。 Pelo menos vocês foram ensinados, eu acho que mais de um mês no ano passado, sobre o que significa missão. 至少我们在去年呢，有花了一整个月的时间，有提起到了这个差传的事工。 E a igreja está envolvida nessa missão mais ampla que Jesus designou. 那么现在这个教会就是处身于基督他是自己所说的这个广义的差传里头。 De ser testemunha de Cristo. 就是我们要成为这个基督的见证者。 De levar o evangelho a toda criatura. 我们就是要把这个基督的福音来传给世上所有的人。 De fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. 使得人人都能够认识基督。 A missão da igreja é bastante clara. 这个教会的差传是非常清楚的。 A visão nem tanto. 但是意象或者看见却不是那么清楚的。 Se você olhar no dicionário, visão significa capacidade de ver e planejar o futuro. 如果我们看到这个字典的话，它这里头所讲的这个看见呢，就是说是我们能够对于这个前面所看得到的，或者说是对于未来所能够做得出来的计划。 Em outras palavras, como a igreja cristã aqui da Cabo Verde vai cumprir a sua missão durante esse ano. 换句话来说，就是说是我们华侨教会在今年要如何的来安排我们今年所要做的计划。 Se a missão é levar o evangelho às pessoas, 既然我们的任务就是要差传，就是要把福音带给所有的人， a visão deve ser como isso deve ser feito. 我们的看见呢，就必须要看到我们要怎么样子去把这个任务给它去落实。 Essa terminologia é usada muito em empresas hoje em dia. 那么今天呢，也有许多的企业公司，他们也在用这样子的任务跟看见或者意向。 E ela tem a sua utilidade para a igreja também, sem dúvida. 那么毫无疑问的，对于我们教会来说，也是有着它的这个用处的。 Mas ela não tem qualquer sentido a não ser que nós olhamos para isso a partir do ponto de vista bíblico.
但是如果我们不以着这个圣经的出发点去着眼的话，那么我们所做的这一切都会是枉然的了。E nesse sentido, essas cartas que Cristo endereça às igrejas na Ásia no final do primeiro século, 所以在这一本书信里头，这个所写给在亚细亚那一地区的教会的书信，就是在第1世纪的末了的时候， igrejas que como a nossa igreja hoje aqui no Brasil viviam num tempo difícil, com bastante perseguição, 他们的那些教会也跟我们现在在巴西的教会所处的情况，也遇到了许多不同的逼迫。 talvez nós ainda não vivamos o tipo de perseguição que eles viviam naquela época, mas tem perseguição à igreja hoje. 或许这些逼迫的情况是有所不同的，但是我们也有遇到一些不同程度的逼迫。 Dentro desse contexto, nada melhor do que ouvir o que Cristo tem a dizer sobre a sua igreja. Ele é o Senhor da igreja. 所以在这种情况之下，我们就必须要来看一下基督他到底对教会讲什么，因为他毕竟是教会的头。 E a partir disso conhecermos como deveríamos agir no nosso contexto. 那么，然后我们就从这个地方作为一个出发点，我们就能够更加的明白，我们今天应该要如何的来落实。 Nesse sentido, nós vamos examinar algumas coisas mais detalhadamente desse texto aqui hoje. 所以这样子，我们今天我们就要根据的这段经文里头，更加的详细的来探讨一下。 E no começo de fevereiro, quando eu estiver aqui daqui a 2 semanas, 那么在2月初，就是在这2个礼拜之后， nós vamos olhar para uma outra carta que Cristo escreve e manda para uma outra igreja no Apocalipse. 那么我们就要来看这个在启示录里头所写给的另外一间教会的书信。 Primeira coisa que nós percebemos que é muito interessante nesse texto é a mensagem de Cristo diretamente para a igreja. 那么在这里我们是可以看到的，也就是说是基督的信息，它是直截了当的，就是针对的教会而讲的。 No versículo 1 é o próprio Cristo que manda que o representante, o anjo, o mensageiro da igreja escreva a sua mensagem. 这个在第2章的第1节里头就直接的就是说是这封书信是要写给教会的使者的。 E aí, a primeira coisa que aparece é Cristo se apresentando à igreja. 那么然后刚开始呢，就说是这个基督他就开始介绍了这个教会的情况。 Parece que o nosso programinha não está querendo. 好像是我们在这里有遇到了一些技术问题。 Obrigado. 谢谢。 Cristo se apresenta de duas maneiras aí no versículo 1. 那么基督呢，他就是在教会的面前，就是以着2种的方式来表现出来。 É estranho isso que Cristo se apresenta à igreja. Ele tem que se apresentar à igreja. Precisa disso. 这个我们就会觉得很奇怪。耶稣要对教会出现讲话，他自己还做自我介绍吗？ Parece que em cada uma dessas cartas, a primeira coisa que acontece sempre é Cristo se apresentando à igreja. 那么我们在这里看到的，写给每一封教会的书信，这个一开始他就是要做一下自我介绍。 A igreja é de Cristo, mas às vezes nem tanto. 教会是基督的，但是有的时候不一定。 A igreja pertence a ele, mas às vezes parece que gosta de andar bastante sozinho. 教会是基督的，但是却有许多时候，教会却喜欢自己一意孤行。 Por isso que a intenção daquilo que nos é dito aqui é de mostrar que Cristo está consciente daquilo que acontece na igreja. 所以在这里给我们可以看到的，就是说是他的介绍里头就表明了他非常清楚教会的情况。 Ele continua tendo seu senhorio sobre a igreja 而且他继续的在教会掌权。 e ele está presente na sua igreja. 他自己本身呢也是处在教会之中。